Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falar sobre as diversas áreas do direito, economia, empreendedorismo e política. E o papo é de trânsito e o tema é as novas regras do CONTRAN. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou a resolução 996 com importantes mudanças na legislação. Para nos trazer mais informações, estamos recebendo hoje o despachante de veículos, o lendário João Aurélio. Muito obrigado pela presença no Papo de hoje. Meus cumprimentos a todos, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de estar aqui participando e contribuindo com alguma informação. Seja muito bem-vindo, nosso colunista, então, João Aurélio. E você de casa já pode salvar o número do nosso celular que aparece aí na tela e saber mais enviando a sua pergunta, dúvida ou comentário através do nosso WhatsApp 3029 8080. Um rápido intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o Papo Certo. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Já voltamos e eu quero aproveitar para lembrar você que nos assiste que o Papo Certo também é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Bom, então vamos começar o nosso papo de hoje, né, falando sobre os veículos elétricos, né, porque essa determinação do CONTRAN, ela regula muito essa questão dos veículos elétricos. Mas quais são esses veículos, João? Bom, como nós vemos diariamente circulando na rua, muitos, vamos dizer, veículos são patinetes elétricas, bicicletas elétricas, mini-motos, vamos dizer assim, tem vários tipos de veículos desse segmento que circulam motorizados. Tá? Então agora o CONTRAN decidiu, de uma hora para outra, que deveria se estabelecer uma regra de registro desses veículos também e sujeitos à fiscalização. Alguns veículos desse tipo, depende da cilindrada, precisa habilitação do condutor. E tem muita teoria até agora, como vai ser, quando vai, começando que os que estão já circulando, eles têm até dezembro para regularizar, os outros, os novos, pelo que diz a determinação, é a partir do dia 3 de julho. Então, já houve algumas pequenas alterações pelo entendimento que as pessoas têm. Os estados também têm que ter uma certa adaptação a isso tudo. Então, estamos aguardando, na verdade, uma nova divulgação de alguns critérios que podem ser alterados, como já foram alguns logo no início, porque a gente vê que os proprietários desses veículos é que usam, muitas vezes indevidamente, nas calçadas e tal, mas
estar emplacado, na minha avaliação, não significa que as pessoas que andam na calçada hoje de patinete elétrica ou não vão deixar de fazê-lo. Né? Eu acho que são medidas importantes, né, porque surgiram novos veículos. Né? Tem tempo atrás não tinha patinete elétrico, tem tempo atrás não tinha bicicleta elétrica. Esses dias eu andei com uma bicicleta elétrica e assim, a velocidade é bem, anda bem com a bicicleta elétrica. Não, e é um tema que gera realmente muitas dúvidas, porque eu, por exemplo, não sei, eu tenho um patinete elétrico, eu vou andar onde? Na calçada? Vai ter uma pista exclusiva? Posso andar no meio dos carros? Pois é. São muitas dúvidas, é um tema muito novo realmente. É que isso vem de repente sem, eu acho, um estudo onde os estados participam, porque a fiscalização vai ser responsável por isso. Então, por exemplo, no estado de São Paulo já vigora em vias principais e reduziu, conforme o noticiário, em muito acidente de motos, porque eles criaram uma faixa azul entre as pistas de automóveis, porque é habitualmente onde os motociclistas andam, então aquilo ficou uma faixa exclusiva para os motociclistas, é respeitado pelos veículos e eles também andam em fila. Isso significa que a redução do acidente, que é a parte mais importante, eu acho, de qualquer atitude na área de trânsito, é reduzir o número de vítimas. Né? Então, são temas que têm que ser bem estudados. Vamos ver, provavelmente vai ter alguma alteração mais ainda, porque os DETRANs têm que se adaptar, porque emplacamento, IPVA, essas coisas são tudo, em cada estado é regulado isso. Então, vamos aguardar agora, mas a partir de 1º de julho, pelo que diz, os veículos que se encaixam nessa normativa são os novos a partir de dia 3 de julho. Então, vamos ver. É algo novo, mas tipo, os estados ainda não têm que determinar as suas regulações, as suas taxas, se vão cobrar, se não vão cobrar. Então tem isso. Agora o estado, aqui o DETRAN, não vi nenhuma publicação se manifestando como vai fazer, nem o CRVAs também ainda não tiveram nenhuma notícia. Então, eu acredito que os que têm que ser emplacados serão no mesmo sistema das motos, né? Mas o que me causou também um entendimento que as bicicletas, elas motorizadas, elas têm que ser movidas também ao pedal. O motor é movido para auxiliar, mas tem que pedalar. Então, são uns critérios assim que a fiscalização vai ter trabalho para conseguir administrar isso. Eu quero ressaltar para vocês que vejam, essa medida ela é de 15 e 16 de junho, hoje o programa é dia 30, né, 15 dias que se passaram, então, e o João Aurélio não recebeu ainda do DETRAN, também não recebeu, né, dos outros órgãos, e ele já está trazendo essa notícia para vocês. Por isso que é muito importante vocês continuarem assistindo o Papo Certo, que sextas-feiras, uma vez por mês, nós temos então o nosso Papo de Trânsito com o nosso colunista. Bom, essa entrada, então, da medida é informada dia 13 de julho. Isso para os que já estão circulando e que se encaixam nessa medida. E, aliás, os novos. E os outros têm, inclusive, alguns desse tipo de veículo, é exigido a carteira de habilitação igual do mínimo de moto, né? Que é a A. Então, ou a licença provisória, aquela que é emitida primeiro, ou então já a carteira de A. E os demais que já estão circulando têm até dezembro para regularizar a situação. E o número de veículos nessas condições são bem grandes, né? Tem, a gente vê assim, muitos entregadores de comidas, hein, que estão usando, até porque é mais rápido às vezes, uma bicicleta motorizada, né? Auxilia bastante o trabalho deles, mas ao mesmo tempo agora requer também essa questão da velocidade, do uso de capacete, do uso de buzina, do uso de espelho, do uso de iluminação dianteira e traseira. Iluminação dianteira e traseira, alguns até placa vai ter que ter. Então é uma mudança bem significativa nesse segmento aí. Então, provavelmente algumas alterações devam acontecer
reuniões com os DETRANs para uma melhor adaptação do sistema, inclusive para uma boa repercussão também para os usuários, né? Porque nem todos conseguem, em alguns estados, tirar uma habilitação em 30 dias, né? Ou adaptar, modificar a habilitação. Porque tem testes, tem exames, Mas eu acho assim que talvez seja prorrogado já o prazo também e algumas alterações que podem influenciar bastante na melhora dessa portaria no que se refere à regularização dos veículos desse tipo. E esses veículos, por exemplo, como scooters, que a gente falou sobre as bicicletas elétricas e patinetes, mas e scooters, qual é o tipo de regra para esse veículo? Tem que ter habilitação, emplacamento? Agora, pelo que esclarece a portaria, tem que ter habilitação. Acima de 50 cilindradas, habilitação. Né? Então, a portaria ela vem explicando uma série de coisas, mas ela não dá modelos de veículos muito claros, né? Então, outras publicações que a gente vai acompanhando de outros órgãos e tal, a gente percebe que tem uma certa... Mas e esse aqui, como é que é? Tem veículos muito estranhos circulando, e esse vai se encaixar em quê? Em qual segmento? Então, tem que deixar acomodar um pouco isso aí para ver o que vai ser viabilizado e exigido de fato. Esclarece para mim, por gentileza, que antes nós falávamos sobre os veículos de até 49 cilindradas que não precisavam de habilitação. Quais são eles? São bicicletas motorizadas, né? As próprias patinetes motorizadas, tem umas scooters, né, que também não são... Que tu comentaste também sobre a questão da fabricação, né? Que até então fabricavam até 49 para não ter essa questão da habilitação. Exatamente. Então, mas há muitos que circulam livremente, porque o que reflete para isso realmente funcionar é o aumento da fiscalização. Realmente. Né? E nós sabemos que as dificuldades da fiscalização em certos eventos é muito complicada pela falta de pessoal, né? Pelo custo que tem tudo isso para o município, porque é o município responsável pela fiscalização do trânsito. Então, isso nos primeiros momentos, primeiros dias, vai dar uma série de controvérsias. Então, a gente vai acompanhando isso sempre, né? Porque a legislação ela vive sofrendo alterações, umas para melhor, que é a ideia, né? Mas que, por outro lado, complicou pela forma e pelo prazo. Então, mas esse é o nosso mundo, né? Então, nós temos que nos adaptar e procurar todos os conhecimentos que a gente possa transmitir isso bem. Quando isso fica mais claro, na tua opinião, essa resolução ela veio para ajudar na segurança do trânsito? Podemos dizer que só a regra não adianta, né? A fiscalização é que organiza e que dá estabilidade e segurança para o trânsito. É o comportamento dos que conduzem qualquer veículo e também saber que tem uma fiscalização, né? Porque hoje nós vemos que a fiscalização ela é muito deficiente por falta de pessoal do município, né? Ao menos é a informação que se tem. Então, as pessoas também, elas estão muito individualistas no trânsito, né? Como preservar a solidariedade é que faz um trânsito fluir bem. Com certeza. A gente compartilhar os espaços e respeitar a todos que circulam. Isso sempre a gente conversa bastante. Então, toda a legislação para vigorar e para tornar efeito, ela tem que ter uma fiscalização atuante, né? Então, nós sabemos que a maioria das grandes cidades, a fiscalização não consegue dar conta de tudo. Mas acho que vai ter uma questão de
as pessoas saberem dessas novas regras, que está um pouco ainda nebuloso essas informações, como vai de fato acontecer, os DETRANs de cada estado estabelecer isso, né? Mas acho que é uma preocupação com a segurança. Eu acho, até um tempo atrás, em Porto Alegre, tinha muita locação dos patinetes, e no Brasil inteiro, na verdade, e aconteceram muitos acidentes, as pessoas não usavam capacetes, depois teve acho que uma proibição, alguma restrição ao uso da locação desses equipamentos, né? Mas com certeza, como muitos novos equipamentos surgiram, né? Novos equipamentos, bicicletas, scooters, patinetes. Eu vi esse dia na Ipiranga um patinete que eu nunca tinha visto, enorme, grande, e a pessoa andando com uma caixa, tinha até uma caixa de som. Ele tinha pedal, tinha motor e tinha caixa de som, um equipamento que eu nunca tinha visto, né? Então, muitos equipamentos importados que estão surgindo também, e claro, acho que a preocupação do CONTRAN é dar mais segurança. Agora, de fato, como isso vai acontecer, tem uma série de dificuldades, de como que o DETRAN vai resolver, as taxas, vai ter também uma taxação, vai ter impostos, vai ter taxa de IPVA em alguns casos, vai ter emplacamento, vai ter carteira de habilitação, então isso vai ter toda uma movimentação também de adequação, né? Realmente, é um novo momento para o usuário desse tipo de veículo. Então, tem que se adaptar à legislação e andar legalmente. Mas a preocupação que é exposta para essa portaria, para essa resolução, é a segurança. Então, eu acho ótimo isso e tal, mas que o efeito seja realmente sentido, porque são milhares de pessoas que se acidentam com um veículo de duas rodas, principalmente de motos. Normalmente são acidentes que deixam sequelas, né, profundas naquele que se acidenta, porque tombar uma moto não precisa ser um acidente gravíssimo para deixar lesões graves no condutor. Então, eu acho que tudo que vier para contribuir com a melhora da circulação, respeito às normas de trânsito, é válida, né? Então, eu acho que todas as resoluções que determinam a circulação de qualquer tipo de veículo, ela deve sempre ter como fundo principal a proteção das pessoas que conduzem e daqueles que estão do lado de fora, né? Então, João, e assim, tu acha que quem está pensando em comprar uma bicicleta elétrica, quem está pensando em comprar uma scooter, outro equipamento que tem uma certa velocidade, é o momento de esperar um pouco para comprar, para ter essas definições ou não? Não, eu acho que não, porque tem muitas que são alugadas, né? Então, essas vão ter que ser regularizadas também. E eu acho que isso não é impedimento, porque as pessoas, assim como compram um veículo, sabem que tem todo um trâmite para regularizar, isso não deixa de ser um veículo que tem que estar regularizado também. As pessoas, no primeiro momento, podem se indispor até com relação a isso, mas depois passa a ser parte da rotina. E os trâmites, João, com essa nova lei para regularização de documentação? Olha, na minha avaliação, é a mesma coisa que emplacar uma moto. Uma moto. Né? Se encaixa dentro daquele estipulado pelas regras para emplacar uma moto, também são esses, porque já são considerados, então, veículos automotores de duas rodas. Então, no passo a passo vai, digamos, até o seu escritório com o veículo, apresenta a documentação, o veículo vai para a vistoria. Deve ser porque até agora nada houve. Então, quando tem que se registrar um veículo, os trâmites são sempre iguais, né? Pode ter uma diferença em relação a um determinado tipo de veículo, mas aí já com a outra composição e tal. Mas moto, por exemplo, é como emplacar um carro, só os valores são diferentes. Perfeito. João? Agora a gente vai fazer então um rápido intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda.
mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e também estamos transmitindo o Papo Certo pela rede Litoral de televisão, através do canal 6 NET Claro Litoral e o canal 521 da NET Claro e 513 da Vivo. Agora nós vamos falar também sobre veículos. João, o governo lançou um benefício, né, dos carros populares, e acho que muitos carros também tiveram uma redução. E assim, a pessoa que mais sabe se está vendendo carro em Porto Alegre região hoje é o João Aurélio, né? Porque tem muito espaço para o emplacamento do João Aurélio. Então, minha pergunta é, João, o número de emplacamentos com essa medida aumentou? Aumentou, realmente as vendas aumentaram, né? Então, os veículos estão sendo faturados. A tendência, segundo os noticiários, é que o prazo estabelecido seja esgotado o número de veículos antes do que foi determinado. São 90 dias. Mas, claro que algumas empresas estão renovando as frotas e até o noticiário no final de semana dizia que 60% do número estabelecido de veículos já estava comercializado. Então aumentou bastante. Então a previsão é que agora, nos próximos dias, semana, haja já o esgotamento do número de veículos estabelecidos para participarem desse evento de promoção de redução de custos, né? Que difere muito do valor do carro. Alguns carros também estão em promoção, já com preço mais reduzido, inclusive para se encaixarem dentro desse patamar e impulsionar as vendas. Então, tem sido bem expressivo a venda de veículos nas concessionárias, justamente naquelas que têm veículos que encaixam nesse valor, né? E eu espero que isso dê uma retomada forte no segmento, porque a gente vê a dificuldade, né? Muito estoque, as taxas de juros também não são muito atraentes, né? Porque tudo é muito caro. Então, eu acho que foi uma medida interessante para movimentar o mercado, chamar a atenção das pessoas para o mercado de automóveis, e mesmo que não tenha... Eu acredito que algumas promoções das próprias redes vão continuar, depois de esgotar o número permitido pelo governo, porque está impulsionado e as pessoas vão continuar adquirindo mesmo, que não tenha mais o desconto que o governo estabeleceu, mas pelas próprias redes, pelas próprias marcas que normalmente fazem umas promoções fortes justamente para estimular as vendas. Porque a gente está vendo as grandes montadoras com férias coletivas, o pessoal vai voltar e mais férias coletivas porque os parques estavam muito cheios mesmo, né? Que são momentos, tem ciclos do mundo automobilístico que realmente ele é muito vulnerável para algumas situações do mercado. Então, as pessoas não vão esperar para trocar o carro, né? Nosso tá bom, tá andando e tal. Mesmo pessoas que fazem isso habitualmente, a cada 1 ano, 2 anos, dão uma esperada, vamos ver o que vai acontecer e tal. Porque é um dos segmentos que, em qualquer situação meio duvidosa do mercado, é o segmento que sofre primeiro, é o do automóvel. Porque muitas pessoas acham que o automóvel consideram o automóvel como um produto que não é importante no dia a dia. Hoje não, o automóvel hoje faz parte da vida das pessoas como meio de transporte, também como lazer, trabalho principalmente. Então, esperamos que o mercado continue mais aquecido daqui em diante. Um fator importante da venda de carros está relacionado com o parcelamento, com os juros, né? Exatamente. Então, eu também escutando esses dias um revendedor que
que o volume de carros vendidos parcelados, financiados, é muito grande e como o juros está alto, o pessoal tem deixado para depois, né? É que, na verdade, o mercado é muito facilmente influído pelas taxas de juros, né? E o mercado automóvel é isso, né? Os financiamentos são feitos sempre com bastante garantia, muitas vezes só 40% do valor do veículo é financiado, nas promoções principalmente, né? Então, o mercado quer sempre se proteger de algum momento mais complicado, né, da economia. Sim, nós temos mais ou menos uns 4 minutinhos ainda de programa, João. Eu gostaria de te pedir para reforçar sobre o licenciamento, já que estamos, né, perto do final do prazo, e também que tu fale sobre as condições que tu oferece para quem precisa fazer a regularização. Bom, o licenciamento e aqueles que não pagaram o IPVA ainda é até o dia 30 agora de junho. Hoje? Hoje. Hoje é o último dia. Só para lembrar, hoje. Hoje é o último dia. E também, por consequência, o licenciamento dos finais de 1 a 5. Os IPVAs, todos os finais vencem hoje. E o licenciamento, o documento de licenciamento, onde tem que se regularizar multas e mais a taxa, dos finais de 1 a 5 vence hoje, junto com os IPVAs. E aqueles que pagaram o IPVA, mas são do final 6 até o 0, eles têm até o dia 30 de julho para regularizar o licenciamento. Mas o IPVA já tem que estar pago. Então, digamos que, no resumo, 1º de agosto, ninguém roda com o documento vencido. Não, está sujeito já. Aliás, o final até 5 já está sujeito a amanhã já não roda mais. Julho, Então, por isso que nós temos percebido isso é sempre anual, que quando se aproxima esse prazo, as pessoas estão buscando uma forma de conseguir quitar os seus débitos. Muita gente pagou 1 ou 2 parcelas das 6 que o Estado proporciona e não conseguiram pagar a terceira, por exemplo. Aí é o pagamento único, não ganha mais o parcelamento do Estado. Então, como nós temos tradição no parcelamento, no cartão de crédito, a procura tem sido bem mais expressiva do que normalmente é, justamente porque as pessoas querem, elas precisam regularizar a situação do veículo, pagar as multas, né? Eu tenho tido dificuldade de achar pessoas, aquela pessoa que anda todo dia de carro, que não tenha nenhuma multa. Eu tenho que tirar o chapéu para essa pessoa, porque é tanto pegadinha de pardal, que tu está em 80 por hora, daqui a pouco tem que estar 40, tem que estar 60, que é difícil, né? A sinalização às vezes é um pouco deficiente também, mas e a distração, né, das pessoas muitas vezes. E muitas pessoas não têm realmente como fazer essa... Tem muita gente que ainda confunde os prazos e tem muita gente também que tem a dificuldade porque tem muita multa, principalmente quando usa o veículo para trabalho. Os motores de aplicativo, por exemplo, que trabalham de forma profissional. Exatamente. Muitas vezes ele tem que ficar estacionado num espaço não permitido, porque muitas vezes o cliente demora para chegar no carro, né? Como eu digo às vezes, né? Tem gente que pede um motoboy uma entrega, aí ele vai tomar banho, quando o motoboy chega tem que estar esperando lá embaixo. Realmente acontece. E para multa com os veículos é a mesma coisa. Então, aumentou a procura justamente por isso, né? As pessoas querem regularizar. João, por favor, deixa o teu endereço lá do teu escritório. É na Avenida Carlos Gomes, número 31, quase esquina com a Plínio. Bem visível. A hora é agora de regularizar o documento, hein? Olha essa baita oportunidade que o João aí está trazendo para vocês. Muito obrigada pela tua presença novamente aqui. Eu que agradeço e espero sempre poder colaborar da melhor forma. Então, eu agradeço o pessoal de casa, então, pela audiência, né? Lembrando que o programa é reprisado às 7h30 da manhã, então não percam. E o sorteio da ACL foi realizado hoje e vocês podem saber quem foi, então, o grande ganhador ou ganhadora no Instagram do Papo Certo. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Segunda-feira, 20h30, estamos aqui novamente com Papo de Política. Até lá!